Olá a todos, estamos dando início a mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Quero conduzi-los hoje a mais um episódio da série A Bíblia ao longo do ano com o estudo da Carta de Tiago, hoje, dia 17 de outubro. Vamos juntos. Iniciando pela introdução à carta. A Carta de Tiago é uma carta aberta, ou seja, destinada a um público geral, por isso, epístola geral, e assemelha-se a 1 Pedro e 1 João. Seus assuntos, na opinião de alguns escritores, não são teológicos, pois não tratam de doutrinas específicas. Porém, ao analisarmos o seu conteúdo, verificamos muitas doutrinas, como a doutrina de Deus, a escatologia, o senhorio de Cristo, entre outras. Sobre o autor da carta simplesmente se identifica como Tiago, Jacobos, e do hebraico Jacó. Isso mesmo, o nome hebraico de Tiago é Jacó. Em inglês é James, né? Tem essas variações. Sabemos que no Novo Testamento há pelo menos 4 Tiagos. São eles: Tiago, filho de Zebedeu, chamado a ser seguidor de Jesus. Tiago, junto com seu irmão João e Pedro, tornou-se um dos apóstolos mais íntimos de Jesus. E Tiago, filho de Alfeu, também um dos 12, mencionado apenas na lista dos apóstolos em Marcos 15:40. Tiago, o pai de Judas, que não é o Iscariotes, e Tiago, o irmão do Senhor. Portanto, são muitos Tiagos, né? Normalmente, nós vamos ter como o autor da epístola de Tiago, este que está aparecendo primeiro, né? Normalmente é isso que nós temos. Se analisarmos os comentaristas, o que os comentaristas vão falar a respeito, vai ser nessa linha. Por exemplo, eu tenho aqui o comentário do Manual da Sociedade Bíblica, e aqui nós veremos que não sabemos ao certo quem é o autor, mas o candidato mais provável é Tiago, irmão de Jesus. E ele se tornou cristão quando viu Jesus ressuscitado. E depois veio a ser o líder da igreja de Jerusalém. E a carta tem um estilo judaico-cristão, e muitas de suas características combinam bem com esse Tiago como autor. Nela aparece um forte senso de comunidade. Ela reflete o conceito de sabedoria, encontrado na literatura de sabedoria judaica. Há nela vários paralelos e alusões ao ensino de Jesus, principalmente no Sermão do Monte. Algumas das palavras e expressões desta carta se assemelham à parte do discurso de Tiago no Concílio de Jerusalém, quando nós vimos lá em Atos 15, e a autoridade com que o autor escreve pode ser um outro indício. Certeza não temos, mas muito provável que seja Tiago, o irmão de Jesus. Lembrando sempre do vídeo do The Bible Project, que nos auxilia a entender a Bíblia de uma forma panorâmica, cada livro da Bíblia. Não é diferente em relação à carta de Tiago. E é uma divisão interessante que aparece no vídeo do The Bible Project, porque normalmente nós estamos acostumados, capítulos 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, né, de uma forma mais retilínea, digamos. Aqui não, nós temos uma divisão que é feita da seguinte forma: temos o capítulo 1, que tem a introdução da carta de Tiago, e dos capítulos 2 a 5 nós temos 12 ensinos sobre a devoção inteira a Jesus. E nós observamos que na introdução temos referência a esses 12 ensinos, ou seja, no capítulo 1 temos coisas que vão aparecer em todos os outros capítulos da Epístola de Tiago. Ainda rápidas pinceladas a respeito da carta de Tiago. A carta de Tiago é uma carta mais prática, com pouca doutrina, ou pelo menos não tanto de uma forma sistematizada. E assim nós vamos ver que Lutero teve certas diferenças e dificuldades com a carta de Tiago, porque Lutero vai dar muito mais ênfase a Paulo e a justificação pela fé. De certo modo, como Tiago está dando muita ênfase na santificação, parece que não falam a mesma língua, mas nós não devemos ter essa concepção.
E o próprio Lutero, depois, ele vai demonstrar que Tiago, sim, merece estar no cânone, ele não vai tirar a carta de Tiago do cânone. Sem mais delongas agora, vamos à leitura da carta de Tiago na íntegra, dos 5 capítulos. Vamos passando capítulo a capítulo. O primeiro capítulo com os seguintes destaques: como obter a sabedoria, provação e tentação e a prática da palavra. Vamos à leitura destes 27 versículos na Nova Almeida atualizada. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com seu calor ardente. A planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Eis a leitura do capítulo 1 da Epístola de Tiago. Nós vemos aqui, então, que Tiago está preocupado com fatos e não palavras. O capítulo introdutório menciona quase todos os assuntos discutidos em detalhes posteriormente, como eu disse: provação, perseverança, sabedoria, oração, fé, riquezas, a língua, o cristianismo em ação. O estilo claro e sucinto e alguns dos temas lembram o livro de Provérbios no Antigo Testamento e a maneira de Jesus ensinar no Sermão do Monte. Os comentários de Tiago nesse capítulo nos dão uma boa ideia de como os cristãos devem ser. Eles têm uma atitude positiva com relação às dificuldades da vida, conhecendo o seu valor.
Não culpam Deus quando as coisas dão errado. Sabem onde buscar ajuda e conselho. Seus valores são corretos. Sabem controlar a língua e o temperamento. Procuram descobrir os padrões de Deus e vivem de acordo com eles. Colocam sua fé em ação e algo que fica evidente a todos. A gente percebe que toda a carta de Tiago vai ser uma carta prática e aqui no capítulo 1 isso já fica muito e muito claro. Vamos ao capítulo 2, onde nós temos 2 destaques. Não deve haver parcialidade e a fé sem obras é morta. Vamos à leitura destes 26 versículos. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Por quê? Se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre, muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo, você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre, você fica em pé, ou sente-se ali abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras, ela é morta. Eis a leitura do capítulo 2 da Epístola de Tiago, um capítulo que traz 3 informações muito importantes que eu quero destacar. A primeira delas, a questão da parcialidade. É claro que o exemplo aqui, como vocês podem ver na imagem, é uma diferença que as pessoas fazem entre um rico e um pobre. E Tiago até vai dizer, mas é o rico que leva vocês aos tribunais, quer dizer, exigindo, cobrando dívidas eventuais, né? E o pobre não faz nada de mal com vocês, vocês desprezam os pobres. A verdade é que nós somos pessoas parciais. O ser humano é parcial.
Talvez ele não seja tão parcial mais com relação a questões financeiras, sociais. Creio que ainda somos muito. Mas podemos ser parciais em outras coisas. E claro, há aquela frase, né? Neutro só detergente. Nós temos inclinações, nós temos motivações, nós temos preferências, nós temos afinidades. Mas o que nós não podemos esquecer é que Deus, Ele é o mesmo Deus para todos. Ele quer que sejamos cristãos que vão amar a todos, indistintamente. E eis o desafio. Evidentemente que não vamos amar a todos da mesma forma, não vamos ter afinidade com todos, mas não podemos tratar as pessoas com parcialidade, nem na igreja, nem em nosso lar e nem em lugar nenhum. Esse segundo destaque que está disposto para nós, a fé sem obras é morta, é um destaque muito importante a ser feito, porque muitas vezes nós ressaltamos a justificação pela fé e devemos ressaltar mesmo. Somos inteiramente salvos pela obra de Cristo em nosso favor, 100% pela obra de Cristo, sem nenhuma participação nossa. Mas isso não quer dizer que nós não somos chamados a realizar boas obras. Isso não quer dizer que, se nós cremos, nós não iremos automaticamente, como consequência, realizar boas obras. Por isso que Tiago vai dizer, me mostra a sua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. E ainda um destaque que ele vai fazer aqui, né, é com relação ao próprio diabo, né? Porque ele diz assim, você crê em Deus, mas não faz nada. O diabo também crê em Deus e ele treme diante de Deus. Quer dizer, conhecer a Deus, mas não entregar a sua vida a Deus, não consagrar a sua vida a Deus, não vai fazer diferença para você. Não basta conhecermos a Deus aqui. Precisamos conhecer a Deus aqui e também aqui. No nosso corpo, na nossa mente e na nossa alma. E precisamos nos consagrar a Ele. Vamos ao capítulo 3, onde nós temos dois destaques, dominar a língua e a sabedoria lá do alto. Vamos à leitura dos 18 versículos. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente, os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua? Ninguém é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso, pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja, amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Eis a leitura do capítulo 3 da Epístola de Tiago. De fato, a língua, como nós temos aí
em destaque e até mesmo na ilustração é um fogo. A língua causa desastres, a língua pode destruir a honra de uma pessoa. Por isso que é um dos pecados mais recriminados na Bíblia. Por isso que está nos 10 mandamentos, o 8º mandamento que fala que nós devemos não dizer falso testemunho contra o nosso próximo. Na explicação deste mandamento, no Catecismo Menor de Lutero, Lutero vai dizer: se nós temos algo de bom para falar de alguém, que falemos. Mas se não temos nada de bom para falar, não fale nada. E como refrear a língua? Esse pecado que é tão menosprezado, que quase ninguém se dá conta. Pecado contra o 6º mandamento, contra o 5º mandamento, contra o 7º mandamento, as pessoas se escandalizam, ficam horrorizadas. Pecado contra o 8º mandamento, dão de ombros. Não pode ser assim. Precisamos tomar muito cuidado com o que falamos. Podemos destruir a vida de uma pessoa. Podemos difamar uma pessoa. Da mesma forma, precisamos tomar cuidado com que sabedoria que estamos nos alimentando. É com a sabedoria que vem do alto ou com a sabedoria rasteira que está aqui no nosso plano? Por isso, a sabedoria que vem de Deus, ela nos mostra um caminho diferente a percorrermos. Ela nos mostra uma maneira diferente de nos comportarmos. Ela nos indica a melhor forma de vivermos. Vamos ao capítulo 4, onde nós temos como destaques a amizade com o mundo, não julguem os outros e a incerteza da vida. Vamos à leitura dos 17 versículos. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem, e não recebem porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Mas ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Escutem agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Eis a leitura do capítulo 4. Tiago vai deixar muito claro que nós vivemos no mundo, mas dele não somos, como diz aquele hino. É claro que nós não somos extraterrestres que vivem no mundo e não são dele. Nós vivemos no mundo, mas dele não somos, porque nós somos cidadãos do reino. Por isso nós não devemos ter amizade com o mundo, nos misturar com as coisas do mundo, amar mais as coisas do mundo do que as coisas do reino. Mas nós não iremos sair do mundo. Como disse Jesus na oração sacerdotal: não peço, Senhor, para que os tires do mundo, mas para que os guardes do mal. Neste mundo em que nós precisamos viver, testemunhar e não se confundir com as coisas do mundo, precisamos tomar cuidado para não julgar os outros.
Volta e meia temos essa tendência, ainda mais se somos cristãos, se somos religiosos, se frequentamos igreja, logo estamos olhando para o lado e falando, eu acho que eu sou melhor do que essa pessoa. Lembram da oração do fariseu e do publicano, da parábola do fariseu e do publicano? O fariseu lá na frente se mostrando, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano, jejuo, oro, oferto, eu sou o cara. E a oração do publicano era lá atrás, de cabeça baixa, batendo no peito e dizendo, perdão, Senhor, pois sou pecador. Quem foi que saiu dali mais justificado por Deus? Perguntou Jesus. E nós sabemos qual é a resposta. E precisamos lembrar também, neste último destaque, que nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida. Podemos fazer planos? Podemos, até devemos. Mas antes nós devemos falar, se Deus quiser, se Deus permitir, pela bondade de Deus, pela vontade de Deus, e que seja feita a vontade de Deus e não a minha, porque a vontade dele é sempre melhor do que a minha. Vamos ao capítulo 5, o último capítulo desta carta de Tiago, com os seus 20 versículos, onde temos como destaques aviso aos ricos, exortação à paciência e conselhos diversos. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa das desgraças que virão sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros, e eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra, têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhes serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois, orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Até aqui a leitura da epístola de Tiago. É curioso como a Bíblia ela é um livro que transcende os tempos. Ela não se restringe ao tempo para qual ela foi escrita. É curioso que muitas coisas que estão na Bíblia vão aparecer no jornal de amanhã, né? Tem uma frase meio assim. Porque quando a gente observa que um versículo 4, né? O salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está clamando. Isso até hoje acontece. Vimos há pouco notícias nesse nível
de pessoas famosas, que nós não vamos citar o nome, obviamente, e que merecem toda a defesa, não estão julgadas ainda, não foram condenadas, mas existem fortes indícios de que pessoas famosas com fazendas enormes, né, pessoas que nós conhecemos, músicos, artistas, têm trabalho escravo nas suas fazendas, no nosso país. Não que isso não exista nos outros, né? Mas estou falando aqui do nosso lado. Quer dizer, as pessoas se vendem, as pessoas acham que dinheiro é tudo, as pessoas não amam as outras pessoas que são subalternas a elas, exploram, escravizam, até hoje. Até hoje. E Deus então avisa os ricos: vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. A Bíblia, ela volta e meia quer trazer um aspecto de justiça social, pois o nosso Deus, ele é justo. Ele não gosta das desigualdades. Não é que Deus é comunista, não é que Deus quer que todos tenham o mesmo dinheiro, o mesmo salário, a mesma casa. Não, isso é lorota. Mas Deus odeia a exploração. Quer dizer, as pessoas já são ricas e querem ficar mais ricas ainda às custas das desgraças dos outros. E então, Tiago vai fazer uma exortação à paciência. A paciência que é tão rara em nossos tempos. Um mundo tão rápido, onde tudo precisa ser para ontem, onde tudo é por um clique. E há 2000 anos, Deus já falava por intermédio do apóstolo Tiago de paciência. Por último, conselhos diversos, Tiago vai falar bastante de oração. Anteriormente, lá no capítulo 4, ele falou: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Precisamos aprender a orar, procurar orar cada vez mais conforme a vontade de Deus e não a nossa. E assim nós receberemos muito mais o que pedimos. E não apenas por isso, né? Mas pelo fato de que a oração é algo que nós devemos fazer com base na fé que nós temos, com base nas escrituras, não simplesmente sair feito louco por aí pedindo um monte de coisa para Deus, né? E assim nós podemos concluir a carta de Tiago, que é uma carta prática, precisa, direta, objetiva, radical, de certo modo, mas que aponta sim para Cristo. Se não de uma forma da justificação, na forma da santificação. Se eu sigo a Cristo, eu preciso mudar. Eu preciso ser diferente, eu preciso ter uma mudança de mentalidade, eu preciso viver de forma diferente. Como é que eu vou seguir a Cristo e vou permanecer sendo a mesma pessoa? Como que eu vou seguir a Cristo e eu não vou me importar com o que eu falo, eu não vou me importar em amar o meu próximo, eu vou falar mentiras, eu vou falar fofocas? Como é que eu vou seguir a Cristo e eu não vou confiar em Deus, e eu não vou orar a Deus, eu não vou ter paciência? Como é que eu vou seguir a Cristo se eu não vou dominar a minha língua, se eu não vou confiar na sabedoria do alto, se eu vou ficar julgando as pessoas, se eu vou ser parcial? Portanto, que Deus nos permita seguirmos a Cristo de uma forma autêntica, de uma forma prática, assim como Tiago nos demonstra nessa sua carta. E eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano, e amanhã retornaremos com mais um estudo, metade da carta aos Gálatas, de Paulo aos Gálatas, Gálatas 1 a 3. Fique na paz do Senhor, até o nosso próximo vídeo.